Fala galera profissa, tudo bem com vocês? Você tá bem não? Estou bem, graças a Deus. E você, Rafael, como está? Estou bem, nossa, como estamos cultos hoje. Hoje tá bonito o negócio, hein? Acho que é por causa do entrevistado. Você cortou o cabelo, fez a barbinha. Passou gel. Os inscritos me deram feedback. Tá vendo? Aí eles falaram pra mim fez tirar luzes, fez luzes. Luzes também? Ou a idade? É luzes da idade, luzes né? Da idade. Entendeu? A galera fica gastando dinheiro com platinado, cara. Verdade. Não precisa Natural. disso. Verdade. Exatamente. Natural. Não é verdade? Com certeza. Uma hora Então, chega, né? Os convidados me deram feedback, falou pra eu tirar o boné porque tava muito escuro no rosto. Olha só. Tinha que mostrar mais. Prejudicou a The face. Acho que é isso aí que fala. borrou a Na maquiagem. minha época eu não falava assim, cutis. Glória a Deus. Pessoal, obrigado porque vocês têm compartilhado, porque vocês têm dado feedback, porque vocês têm se inscrito no canal. Então, pra você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, dá um like lá, um gostei, compartilha com o vô, com a avó e afins, né? Que tá ali no seu hall de amizade, na sua igreja, no seu trabalho. Então, eu sei que você pode fazer isso e você deve fazer isso, ok? O Fernando está ali ainda offline. Escondido. Porque Mistério. o nosso convidado, um gentleman, um poliglota, um cristão, Profissa. exato, nos bastidores ali, certo? E eu vou apresentá-lo já. Você quer apresentar o convidado hoje, não? Olha, seria um prazer, hein? Você vai deixar dar Essa é essa a honra. oportunidade para mim? Essa é a honra. Senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje gravando esse podcast e trouxemos uma personalidade, uma pessoa sensacional, uma pessoa assim que está sempre demonstrando Cristo. E isso que a gente vai falar hoje com ele, Felipe Ferro. Olá! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Jesus da mesa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Fê, Obrigado. Obrigado, cara. Deus abençoe mesmo. A gente tá super feliz por ter você aqui, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço, uma honra mesmo estar aqui com vocês. Eu não esperava esse convite, não mesmo. Né? Estou super apoiando o projeto lá, eu já ouvi todos. Né? Hoje eu ouvi mais um, tá muito legal. Legal. E é uma honra mesmo, gosto muito, quero que, desejo a vocês sucesso demais nesse projeto. Amém. E estar aqui Deus com vocês é uma alegria. Deus acima de tudo. É isso aí, é isso aí. Amém. E aí, pessoal, já vou aproveitar que o Fê tá aqui. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link do podcast deles também, que eles estão fazendo lá na igreja, né? Cuidando de casais. Então, assim, tem sido bênção demais também, cara. A gente, Isso né? aí. Eu já escutei os dois lá que já foram pro ar, né? Sei que tem vários. E, cara, top demais. Que Deus abençoe vocês Amém, também. amém. Né? E que a gente continue nessa pegada aí de levar Cristo para todas as pessoas e todos os lugares. Sempre, Glória a sempre. Deus. É isso aí. E para começar, Fê, lógico, queria que você falasse um pouquinho de você, idade, profissão e o que Deus colocou no seu Um pouquinho coração. da minha história. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Sou Felipe Ferro, né? Felipe Daniel Ferro, mas abreviando aí Felipe Ferro. Certo. Sou casado com a Kelly, tenho 3 filhos, né? O Vitor, o Bruno e a Ana. Legal. Casados há 13 anos, né? Não sou daqui de Itatiba, nasci em São Caetano do Sul. Caramba. Aí fui para Atibaia na verdade morei na Vila Prudente ali em São Paulo por 16 anos, depois mudei para Atibaia, vim estudar aqui engenharia mecânica, fiz automação e sistema, me formei em 2018. Legal. E conheci a Kelly nesse trajeto da faculdade entre Atibaia e Itatiba. Uhum. Né? É uma história bacana, não sei se vai dar tempo de contar hoje, mas ou eu volto aqui outro dia Isso aí. para contar, que é bem legal a nossa história. Legal. E nesse tempo a gente se conheceu, casou e tô aqui já em Itatiba já há 15 anos, né? Desde que eu vim para cá estudar.
E praticamente vim pra cá, trabalhei no meu primeiro emprego aqui, e aqui tô e alicerçado aqui Ai, que bom. na... Glória a Deus, cara. Sou um estrangeiro aqui em Itatiba, mas me sinto uma terra aqui, amo essa cidade, assim, me sinto em casa Legal. demais. Bom Itatiba é demais. acolhedora, né? Demais, né? Demais. Somos dois estrangeiros, então, né? Que sou do ABC também. Ó, Aí, a quebrada. ABC, quebrada aqui. Ó, Tamo aí, gente. dando um salve aí. Rafa é daqui? Eu sou daqui. Itatiba ainda. Sou. Somos Eu sou Sotaques. Itatiba, Foi sotaques Batatinha, criados em leite quente. Itatiba, Isso aí. batatinha, Você também leite de batatinha, quente, leite Mas eu acho que ele batatinha, tá leite virando quente. piracicabano, né? Porque ele tá puxando bastante o R. Tá. A gente percebeu aqui, né? Percebe Antes o do cristão. início, né, desse podcast. Deixa pra lá. Que- Não, deixa. Voltando ao assunto. Volta. Voltando ao assunto. E Fê, a gente já falou que você é estrangeiro, certo? De outras terras. Estrangeiro, eu sou, Tão tenho dupla distantes. cidadania, sou italiano também. Ó, Olha lá. Mangiare! Sim, manja. Verdade. Eu fiz um pedido de dupla cidadania, né? Legal. Faz tempo. E aí em 2015 eu consegui. Que legal, cara. Aí tive a oportunidade de conhecer a Itália. Olha que Que bacana. legal, cara. Olha, já Meu- tem meu assunto avô. para Já outros tem assunto podcasts, para né? podcast. Tem Ele bastante. voltar aqui com a esposa pra gente Isso aí. falar, né, de casais, Culturas, né? Sobre cultura, sobre viagem. viagem, sobre engenharia. Já vamos anotando aí. Tem bastante. Tem bastante. assunto, hein, ó. É, mas tem tempo. Fê. E aí, Fê, já que você é estrangeiro de terras não tão distantes, cristão desde berço, como é que é essa trajetória? Olha, vale a pena contar um pouquinho assim, né? Em casa foi uma baguncinha santa, uma provisão de Deus, né? Certo. Minha mãe, ela nasceu no lar cristão, né, da denominação batista, Certo. e meu pai era católico. E eles combinaram que se casasse, né, eles se conheceram, daí, né, por conta da minha mãe, ela falou, olha, vamos casar na igreja, na minha igreja, e quando a gente tiver nossos filhos, a gente batiza eles na católica. Foi o trato que eles fizeram. Certo. E a gente cresceu assim nesse mix, né, das duas igrejas, assim, né, mas com muito temor a Deus, né, e bem, glória a Deus para meus pais, eles foram bastante sábios, né, na nossa criação, mas foi assim, não muito da igreja, sabe, a gente não tinha essa, apesar das minhas irmãs terem feito catecismo, feito toda essa liturgia aí da igreja católica, assim, eu não participei, né, acabei não caminhando. E eu tive um primeiro contato com Deus através de uma canção no rádio, assim. Eu senti a presença de Deus, acho que tinha uns 9, 10 anos, assim. Foi algo especial que dali eu sabia que em algum momento da minha história, assim, eu tinha essa conexão com Deus, chegaria, né? E aí foi chegar com uns 12, 13 anos mais ou menos, quase 14 para 15. Que aí eu fui... Pra Batista mesmo, sim. Não. Nesse caso, né, a gente não ia na igreja, né? Minha mãe acabou se afastando, né? Ela não ia mais à igreja, acabou indo acompanhando meu pai na igreja católica. A gente seguia, né? Às vezes aos domingos ali, ia na missa. E meu pai teve uma enfermidade, né? E aí, pelo amor e pela dor, assim, essa questão, né? Minha mãe se voltou a Cristo por isso, através de um padre que ele falou assim, se você está afastado, alguma coisa assim, ajudou a vida de um padre para ela retornar para a igreja, né, evangélica. E aí depois meu pai se achegou e depois vieram eu e minhas duas irmãs, eu tenho mais duas irmãs mais velhas que eu. E a gente se batizou no mesmo dia, depois eu com 15 anos. Né. Que legal. Lá em São Paulo, e depois eu mudei para Atibaia. Entendi. E aí veio pra cá, estudou engenharia, aí conheceu a Kelly. Vou contar a parte ruim, né? Infelizmente nessa história aí eu me afastei. Entendi. Eu tive uma ruptura aí do evangelho, assim, né? Querer viver os desejos, as vontades da carne, né? Bagunçar mesmo. Assim, eu acabei me afastando, né? Mas assim, Deus tinha um propósito, né, na minha vida, dentro de todos, né? Mas tinha um propósito incrível na minha vida, porque assim, todas as vezes que eu saía da presença, assim, ou os exageros que eu escolhia na vida, o Espírito Santo falava com o meu coração, sabe? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui?
né? E eu tive experiências horríveis, assim, tipo, de quase morrer, assim, sabe? De exageros, com bebida, com droga, com uma série de coisas, assim, né? Com essa carinha que eu tenho nem parece, né? Mas eu já baguncei bastante, assim, de verdade. Eu acho que quase ninguém sabe disso, tô contando aqui pra vocês e pra todo mundo que assistir, né? Agora ficou gravado. Quem me conhece, os amigos, né, de longa data, sabe o quanto que, né, eu aprontei. Sim. Mas eu tive um tempo, assim, muito difícil, né, nesse período de faculdade. E pedia pra Deus uma esposa, né? Eu tava cheio, cansado de festa, bagunça e essa vida que todo mundo, né, leva assim, sem sentido, sem propósito. E eu orava a Deus, pedi pra minha mãe ajudar em oração de que eu queria uma esposa, não queria alguém pra namorar e não ter, né, um relacionamento rápido e sei lá qualquer. E aí eu fiz uma oração pra Deus, assim, que eu queria, só que assim, eu não tava indo em igreja nenhuma lá em Atibaia, né? Na verdade eu já conhecia a igreja Nazarena lá em Atibaia, mas eu não tava frequentando, não ia sempre. Não saía mais, porque assim, nesse mix, assim, acabei, tipo, me isolando de tudo. Não saía, né? Não tinha formado amizade na cidade de Atibaia. Aqui ficava nesse trânsito, né? Porque eu voltava aos finais de semana para Atibaia. Então não tinha muitos amigos, né? Nesse hall, assim, né? Fixo, assim, para alicerçar em algo, né? Com Cristo, né? Entendi. E aí acabei me deixando levar. Só que daí ele fez essa oração, né? E eu fiz assim, né, essa oração dessa forma. Senhor, que nesse próximo ano que entrar, né, que vai começar, que entre muitas novas pessoas, novas calouras ali, né, no busão, né, no busão, né, porque o busão era 2, 3 aqui, saindo daqui. Né? O busão era casa. Exato. Foi incrível, assim, porque assim, entrou e assim, tipo, entrou muita gente nova, né. E Deus fez isso, né? Eu lembro até hoje entrando no busão assim, ó. Quem será a prometida, né? Quem será? E eu tive uma compaixão pela Kelly, porque ela foi toda assim, né? Ela vai brigar comigo depois. Ela foi toda simplesinha pra escola, porque o irmão dela falou, não vai de trote, essas coisas, sabe? Ela tava toda da primeira fileira lá. Daí eu chamei ela, vamos lá pra trás, né? Eu já tava acho que no terceiro ou quarto, eu não me lembro. Terceiro. Eu falei, vamos lá pro fundo, tal, pra chamar pra bagunça e tal. Só que assim, nem tinha, né? Fiquei olhando pra outras aí. Mas aconteceu. Depois eu entro nos detalhes outro dia aí. Mas aí a gente veio, né, namorar. E aí o que eu pensei, né? Na oração eu falava, Senhor, ela não precisava ser crente, né? Ela precisava ter um coração voltado, né, a Cristo, né? Que ela pudesse receber o Senhor de uma forma. E sim foi, né? Ela também era católica, né, praticante. E começou esse processo de evangelização. Evangelizei ela com um CD. Ela falou que gostava de música instrumental. Eu gravei um CD e dei pra ela, assim, só de trilhas, assim, gospel, assim. E no final tinha umas 2, 3 cantadas, assim. As famosas love songs. Né? Estratégicos aí. E aí começou o processo na vida dela, assim, maravilhoso. E eu tive que deixar, né, de fazer as coisas. Porque eu falei assim, eu quero dar esse testemunho de vida. Eu quero que, de fato, a gente vá para o caminho do Senhor. Que Ele está me honrando, né, com a minha oração. E eu sabia que ela ia ser minha esposa. Porque no primeiro encontro eu pedi para casar com ela, assim, né. Foi assim, ela me achou um idiota, assim, um babacão. Bem louco. Né? Tipo... Você tava normal? Não tava. Foi na festa dos bichos que... Olha lá, tá vendo? Que eu entreguei, assim. Brincadeira. E aí... Não, mas ele confirmou, é isso aí. Não, é verdade. Mas eu falei, não, eu confio pra você e tal. Analise que um cristão profissa, ele, né, mesmo com os podres lá, ele é sincero, direto, honesto. Acima de tudo. Exato. E a verdade vos libertará, né? Os demais coisas não se acrescentar. Aí foi um processo na minha vida e na dela, né, assim, né, no caso dela de evangelização. Entendi. Né, e eu de mudança de vida, né, de conversão de fato, porque eu estava totalmente afastado, né, apesar de estar indo algumas vezes na igreja, assim, daí eu voltei para Cristo de fato nessa ocasião. Mas cristão profissa mesmo, acho que faz uns 12 anos só que realmente depois que eu me casei que eu tive um encontro com Cristo, assim, uma experiência maravilhosa. E aí foi nesse âmbito da arte, foi porque daí que a gente se aprofundou e fez bastante coisa, assim, na questão da arte.
Legal. né? A gente foi para um congresso, para uma conferência de artes Entendi. e tivemos um encontro ali com Cristo ali de renovação de mente, de revelação do reino e começou esse processo de mudança, assim, de vida total, assim. Glória a Deus. Muito bom. E olha como Deus vai moldando, né? Tirou de uma realidade e usou uma situação completamente diferente, acho que daquela que vocês viviam, né? É a parte da engenharia, correria com estudo, faculdade, e levou para a área das artes. Tem um adendo nessa história aí, né? A minha vida, assim, né, da minha infância, assim, eu fui, assim, muito regado, assim, dessa questão artística, né? Entendi. Eu Já tinha Uma eu vertente. sempre fui muito curioso, e essa curiosidade também que tem relação com um pouquinho da engenharia, mas é que eu sempre estava envolvido com coisas de peças, de teatro. Eu fiz curso de pintura, pintei quadro, tela, fazia gravação de filme, assim. Caramba. Então, assim, Deus realizou sonhos assim incríveis na minha vida com relação As ao artes. teatro, às artes. Então, assim, foi maravilhoso, assim. Então, foi algo, assim, uma vertente, assim, de transformação, de consolidação, né, de permanência com Cristo, mudança na nossa casa, nossa construção. E aí a gente ficou por muito tempo no Ministério de Artes, liderando pessoas. Consolidou também essa questão, né, de que hoje eu exerço, né, hoje eu sou gerente de engenharia, lidero uma equipe de umas 20 pessoas. Então essa me ajudou tanto o teatro nessa questão da comunicação, como também, né, se me espremer assim a fundo, assim, a minha vocação ela tá em cuidado, em misericórdia, sabe? Entendi. Compara com o outro. Então Entendi. eu tenho esse olhar para o ser humano assim de conselho, sabe? Entendi. E isso me ajudou bastante. Me ajudou bastante. E aí, trazendo essa parte do profissional que você falou, né, ali de se liderar pessoas, né? Eu sei que a parte de engenharia é bem complexa, né? Tanto a relação de conhecimento, quanto a relação de conciliar todas as atividades ali, vamos dizer assim, né? Porque eu também trabalho na área de engenharia, então assim, se você pega várias teses, né, vamos dizer assim, então tem vários tipos de fazer alguma coisa e várias teses, como o assunto é um pouco amplo, né, enfim. Como que é a sua atividade assim, a profissional, digamos assim, como que você aplica o cristão, né, ali na sua atividade profissional hoje? É a minha vida, né? Não, acho que nesse âmbito, né, do que eu faço, é refletir Cristo, né, na minha atitude, nas minhas ações, né, na minha forma de falar, na minha forma de aconselhar, de abordar. Né? Eu sou uma pessoa muito humana, amiga, assim, sabe? Já fui taxado às vezes, assim, sabe, de ser até bobo, assim, porque eu tenho esse cuidado no falar, né? A minha questão relacional, meu perfil relacional é muito, né, com pessoas, então dificilmente eu vou estar discutindo, vou estar, né, eu sou um pacificador, né, eu tenho esse perfil, então eu acredito que, né, na minha essência as pessoas veem primeiro assim a minha dedicação em tudo que eu faço, né, a honestidade de querer fazer o certo sempre, né, e a forma de conduzir, né, de liderar, de pacificar, de trazer solução. Então acho que no meu dia a dia, assim, né, a minha essência é essa cordialidade de ajudar as pessoas, assim. Então vamos fazer um projeto, então como que eu posso ajudar, como a gente pode fazer, seja na minha área, seja nas outras áreas, entender o outro, entender a dificuldade do outro. Então na minha essência você vê essa mão amiga de ajudar as pessoas. Entendi. E aí é mais voltado, né, para o que você falou do cuidado, né? Em outros episódios eu trouxe algumas relações com a vida do Léo, né? Na minha vida pessoal, né? E ministerial. Então eu estava ali em alguns processos e o Léo tinha muito esse cuidado comigo, sabe? De trazer para perto, de conversar, de me tirar de enrascada, de alertar. E eu não tenho muito esse perfil, mas assim, eu sei
da diferença que isso faz, sabe? Que fez na minha vida. E o Léo também, né, não? Você também tem um pouco desse lance de evangelismo, de cuidar Sim. de pessoas, Eu achei bem legal o que o Felipe comentou, né? Porque a gente vai se identificando, né, com a história das pessoas, né? Sim. E eu fiquei pensando num ponto assim, né, Felipe, que você comentou da parte de gerenciar pessoas, né? E existem muitos conflitos quando a gente trabalha nessa questão, né, de gerenciamento de pessoas. E às vezes também, falando na parte profissional, muitas vezes as nossas profissões, elas nos fazem ser um pouco diferentes do que nós costumamos ser. Por exemplo, né, ele tem o perfil pacificador, mas de repente em algum momento alguém chegou nele, se eu estiver errado me corrija, né, e falou, ó, você precisa melhorar de tal forma, que eu acho que foi algo até que você comentou, né, da questão de às vezes as pessoas olharem pra gente como um bobo, né, entre aspas, assim, né. Sim. Então, todo ano a gente, na empresa que eu trabalho, tem aquela questão do feedback anual, né? Todo ano a gente senta com o chefe lá e vai trocar uma ideia, né? E aí ali a gente percebe a nossa evolução, né? Nessas questões, né? E eu já fui muito cobrado também, muitas vezes, por insegurança, né? Eu era uma pessoa muito insegura nas coisas que eu fazia. Só que eu sempre tive esse destaque também nessa área de ter um relacionamento com as pessoas, de trazer uma alegria para as pessoas, entendeu? Eu acho que isso é bem interessante. Como que você, assim, Felipe, vê no âmbito corporativo essa questão, né? Das pessoas muitas vezes terem esse olhar achando que você de repente não tem aquele pulso firme, como muitas vezes é cobrado, né, dentro de uma empresa, né, vamos dizer assim. Como que você consegue lidar com essas pressões, né? O que você poderia comentar pra gente? Olha, eu me questionava se eu precisava mudar de fato radicalmente, precisava fazer alguma coisa, mas o tempo foi ou a graça de Cristo foi me conduzindo a ser eu mesmo, né, a ser honesto comigo mesmo. Sim. Também, porque a gente também forçar se caracterizar ou se fazer de outro, né? Claro, a gente tem várias, né, aprende, faz cursos de técnicas, de comunicação, que a gente precisa ser aplicado, entender o perfil, mas eu consigo ser, eu exercito sempre pensar no outro, né? Como que eu falo com aquela pessoa, como que eu lido com ela. Então tem pessoas e pessoas, e eu consigo fazer essa leitura da pessoa para fazer essa comunicação. E quando eu fui cobrado de fato, não, você é muito bonzinho, você precisa ser assim, a confiança, né, das pessoas em mim e com o trabalho precisa vir pelo respeito, precisa vir pela dedicação, entender que, né, não explicitamente, mas nós, né, entendemos que nós trabalhamos para a glória de Deus e que se alguém está sendo enganado, primeiro é você mesmo, né? Você engana o seu chefe, mas sobretudo Deus que governa nossas vidas. Então, assim, o tempo foi consolidando e mostrando que a relação de confiança dessas pessoas, né, para conquistar, a gerenciar, não precisava ser de uma forma rude, ou de uma forma agressiva, ou batendo na mesa, ou, enfim, né, como a gente vê algumas vezes aqueles tipos de liderança mais, né, ríspida, que precisa falar mais alto, que precisa, né, chamar atenção na frente de todo mundo. Né, eu sempre aprendi, né, valorize, né, ou reconheça as pessoas na frente de todo mundo e advirta, né, separadamente. Né, faço isso, né. É um exercício que a gente tenta fazer com os filhos sempre também, né? Sim. Então é sempre assim. Então demandou esse tempo. Às vezes eu falo, será que preciso mudar mesmo? Mas acho que eu, pensando em consolidando comigo mesmo, eu via que estava num caminho e graças a Deus Deus tem honrado e tem tido assim, sucesso naquilo que eu tenho desempenhado. São perfis, né? Você tem o chefe e o líder. Isso. O chefe, ele acaba indo pela imposição, né, por autoridade, mas a base da força, que nem você falou, ou insegurança do outro e dele. E o líder, ele vai pelo exemplo. Né? Às vezes ele ensina como fazer, ou os seus liderados se espelham naquilo que ele faz e naquilo que ele é.
Então essa é a Eu pedra acho, fundamental aí. acho também pela questão de responsabilidades, né? Também. A pessoa que está num patamar um pouco mais alto, né? Numa gerência, né? Respondendo diretamente, vamos dizer assim, para a empresa, no caso, ela acaba sofrendo mais pressão. E às vezes a forma que ela tenta passar aquilo acaba prejudicando, forçando a outra pessoa, né? E não chega a lugar nenhum. Isso, sim. Eu acho legal, eu com o Fer compartilho a liderança de um GC, né? Então assim, a gente conversa bastante. E a gente vê lá que agora a gente achou o novo modelo, o Fernando deu a ideia, falou assim, vamos fazer um GC igual faz no podcast, a gente vai meio que jogando, sabe? Um joga pro outro o assunto e vai completando. Centralizar em um só. Tem dado muito certo. E até trazendo assim um pouco disso que a gente falou agora na mesa e o que nós vimos nos outros episódios. Literalmente, aquilo que a gente vive com Cristo precisa continuar, e isso reflete na nossa vida profissional, isso reflete na nossa vida cotidiana, reflete na educação dos filhos, reflete no ministério, na igreja, ou seja, né, isso que a gente falou as outras vezes, de fato o Espírito Santo e Deus tem nos moldado ao ponto de agora Ele nos julga, sabe assim? Ele nos ele traz aquela situação no coração de falar assim, olha, não faça assim, faça assim, mude, sabe assim, converta o seu caminho. Que o Léo falou, às vezes essa insegurança era aquele medo que a gente tinha de falar assim, nossa, como que eu vou colocar aquilo sem ofender? Sim. Como que eu vou falar aquilo sem magoar o outro? Sim. Porque assim, tem que ter um jeito. Né? Não é só no tiro, porrada e bomba que vai resolver o negócio. Que era o jeitão antigo, o ditador, né? O ditador. Então, assim, isso que você trouxe agora é só confirmando mais um, né, cristão profissa que mostra que fala assim, cara, a única maneira que eu ajo é aquilo que eu vivo. E assim, uma das coisas que eu tenho usado, que Deus tem falado no meu coração, na questão de saber como eu exortar alguém, ou como eu pedir, ou como eu apontar alguma situação, eu parar para ela, independente do que ela fez, e falar assim, viu, como Jesus sorri para você, para ela, entendeu? Para mim tudo bem, porque eu tô sentindo ele. Mas assim, eu olhar pro Felipe, eu olhar pro Fernando, eu olhar pro Léo, e falar assim, cara, como que Jesus sorri para eles? Sabe assim, como que Deus tá olhando para eles? Porque assim, se a gente parar para pensar dessa maneira, você vai falar assim, cara, Deus, Jesus está olhando para esses filhos dele com amor e graça em todo o tempo. Então assim, quem sou eu para chegar com os dois pés na porta? Exatamente. Sabe assim, quem sou eu para chegar quebrando tudo e falando, não, tá errado, tem que mudar. A gente sabe muitas vezes tá errado e tem que mudar. Mas aí uma coisa que Deus tem falado também muito ao meu coração, e aí juntando tudo isso, pra gente fechar assim esse ponto, como tem essa questão, né, de como ser cristão e como cobrar e tudo mais, e como você tem feito isso, sabe assim? Como você tem aplicado, como você tem executado da melhor maneira possível, sabe assim? E quebrando paradigmas, quebrando conceitos ali que foram criados, os rótulos, né? Pra gente mudar isso. E realmente mostrar que, viu, o cristão não é mais aquele cara que ficava empurrando Bíblia. Sabe assim? Aquele cristão que tudo é pecado, tudo é errado. Não, agora a gente para e fala assim, calma aí, vamos entender qual que é a origem do pecado, pra estudar sobre isso, para quando chegar para atender aquela pessoa e falar assim, deve estar acontecendo isso por causa da sua conduta, ou por causa de alguma ação, sabe assim? Sim. Então, muito legal o jeito que você colocou, porque assim, o Espírito Santo testifica, né? E condiz com aquilo que a gente tem conversado, que a gente tem vivenciado, né? Sim. Então é lindo demais. Trazendo também agora, né, um pouco dessa amplitude aí, digamos assim, você teria algum
uma mensagem, algum pro nosso ouvinte que você assim vê para um cara que está lá precisando de ajuda, para um cara que está lá na faculdade passando por esse momento que de repente você está passando, que ele clicou agora digitou cristão lá no Instagram, no YouTube, achou no esse Spotify, vídeo. né, e achou esse vídeo. Sabe, o que você tem para... A pessoa assim, né, de fato, quando não há problemas no entendimento de uma paternidade, ou na vivência, na vida, se sentir amado, acho que é a chave de todas as coisas, né? Então, a pessoa que tem essa lacuna, ela tem essa dificuldade de se relacionar com Deus, né? E ela pedir essa graça de Deus para entender esse amor, né? Jesus, né? Vem com o seu amor, vem com a sua graça. E sentir isso é restaurador, é algo que, assim, na dificuldade, clamar por Cristo né, essa essência de perceber e se sentir amado, assim, reconhecer e viver os caminhos. O Senhor pode ser um processo, mas ela se sentir amada, entender que ela, né, ele se entregou por inteiro, é a chave, assim, para abrir um diálogo, para começar a conversar. Sim. Né? A pessoa precisa da dignidade, assim, né? Não sei na que situação que ela pode estar vivendo, mas ela precisa se voltar para ela mesma numa situação em que ela se sinta amada. Eu acho que aí todos os percalços da vida vão sendo, né, tocados, restaurados, mas pedir ao Senhor que, né, ele venha com o seu amor, para que a pessoa sinta esse amor, é tudo. Porque é difícil você se relacionar com Deus, que o mundo diz que é Deus, mas está longe de tudo, está muito distante, e você não sentir esse amor, sabe? Essa graça de Deus, de você se sentir amado, para você se relacionar, porque a gente só se relaciona com quem a gente ama, né? Sim. E essa chave que é virada, né? Assim, o Espírito Santo que nos convenceu, e por isso a gente se relacionou com ele, né? Mas o mundo está longe disso porque Deus está muito longe. E para a gente, né, se relacionar com Deus, né? Por isso que muitas pessoas vão numa fragilidade. Porque quando você está frágil, você está carente, você quer, né? E você sentir um alento do Senhor, esse processo, né, esse toque de Deus acontece. Entendi. O que eu achei interessante, né, no testemunho do Felipe é que mesmo em meio àquele momento, né, que você estava passando turbulento, você teve forças para reconhecer, né, essa paternidade de Deus. Sim, né? sim. É bem interessante, porque é como você disse, né? Muitas vezes quando nós estamos afastados de Deus, sem a presença dele mesmo, sem aquela firmeza de que alguém nos ama, né? A nossa tendência é sempre ficar de escanteio, né? Sim. Triste, cabisbaixo, né? E essa mensagem que ele deixou é muito importante para você que está assistindo a gente aí. Isso aí. Né? Deu o primeiro passo, né? Busca. Exato. E acho que essa conexão que ele fez com relação ao amor é a base de tudo, né? E vem até os primeiros mandamentos, né? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente ama pessoas, né? Sim. Ama a Deus e ama pessoas. Então o relacionamento é o que a gente está querendo propor aqui. É um bate-papo, são experiências de vida, experiências ministeriais, experiências profissionais, mas são relacionamentos. Relacionamentos, né, com base no amor. O Léo comentou da força, mas essa força de fato era totalmente do Espírito, porque Isso. era ele que me puxava assim de volta, assim, né? Nesse tempo assim, que eu, né, fiquei fora, Resgatando, né? ele me tocava assim para eu voltar. Eu sentia assim, o peso, né, era muito grande assim no dia seguinte, sabe, de um excesso, de um exagero, sabe? Então eu estava, então eu ia em algum lugar, ele me incomodava, tipo assim, de fato, o que você está fazendo aqui, sabe? Então o Senhor me guardando assim nesse tempo todo, assim, e esse amor de Deus eu senti fortemente, cuidando de mim. Eu vejo assim, né? Eu acho que todas as pessoas que um dia lá atrás, né? É como a palavra fala, né? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, né? Semeia a semente do amor, da palavra de Deus, independente da religião, né? Como ele disse, né? Ele tinha duas vertentes, né? A cristã, a evangélica que a gente fala, e a católica, né? A cristã católica. Então a gente vê duas vertentes
porém uma palavra semeada, né? E aquilo, apesar de todas as dificuldades da vida, não foi perdido com o passar dos anos, como a palavra fala. Lá, quando ele estiver com mais idade, ele não vai se desviar dos caminhos que foi proposto para ele, né? E essa força, como o Felipe falou, é a força de Deus em nós, né? Eu lembrei também um pouco de quando eu também vim de São Paulo para cá. Eu estava com 14 anos, estava lá ainda. Eu vim para cá com 17, né? Meu pai faleceu lá, tal, com 14 anos eu perdi meu pai. E aí eu vim para Itatiba e a primeira igreja que eu fui, né? Foi na Nazareno. Tive esse chamamento de Deus novamente, né? Esse chamado de Deus falando, volta, né? Então você ouve claramente aos seus ouvidos, né? Então você que está aí, em nome de Jesus, volte para o Senhor. Amém? Minha mãe voltou para a igreja por causa de um padre, falou isso, e ela volta. Tá vendo? Incrível, né? É que a gente, às vezes a gente é um pouco raso, né? Porque fica muito na cabeça, né? Não, se eu for tem que escutar o pastor. Não, só se eu for lá que vai... Meu, já, né? Que nem se falou. Foi lá, sentou e o padre chegou, viu? Volta pro caminho, vai lá a minha essência é lá, né? Foi lá que eu encontrei Jesus, foi lá que eu me batizei, foi lá que... Então assim, na cabeça dela já ligou, né? A gente, e às vezes a gente fica bitolado nisso, que nem você falou, né? Fala assim, nossa, o que eu vou fazer lá? O que eu fui fazer lá? Às vezes você vai em casamento, né? Tipo assim, a gente não vai na igreja católica, mas pô, eu fui no casamento. Cara, eu sentei lá, comecei a ver o padre pregar, falei, cara, o padre pregando a mesma coisa que o pastor falou no domingo, né? Entendeu? E até se você for nessa que não é tão carismática, né? Meu, é muito assim, se assemelha muito, né? E pessoal, tô falando o que é certo, o que é errado, só colocando a visão daquilo que... A palavra é a mesma, né? A forma com que se prega. E algumas denominações diferenciam. Então assim, outras, cara, a palavra de Deus ela é única, a Bíblia ela E é lindo como Deus tem nos conectado ao ponto não de ser conivente com o erro, mas de entrar lá e falar assim, meu, eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Tô aqui pra tentar tentar te ajudar, né? Te resgatar mesmo. Sim. Então foi até por isso que eu pedi esse toque aí, porque como o Léo falou também, para você que tá nos ouvindo aí, para você que tá buscando algo diferente, tem sentido no coração que Deus tem falado com você. A gente já tem aqui um pouquinho, né, do que Deus pode fazer no seu trabalho, do que Deus pode fazer na sua vida conjugal, aí, né, se você está procurando um namorado, se você está procurando uma namorada, né? Então, assim, o Senhor está em todos os ambientes, te ajudando, nutrindo você com a palavra, então trazendo ali a presença dele para te ajudar. Então, você já sabe aí na descrição, ou se você está chegando agora, na descrição do vídeo tem os links aí da igreja que nós frequentamos, caso vocês se sintam à vontade. Nós temos o número aí do WhatsApp também, então se você precisar de ajuda, se você precisar de um conselho, de um amigo, a gente vai estar pronto para te ajudar e para te direcionar da melhor maneira possível. E é isso, tá? A gente quer explanar um pouco aqui o que é Cristão Profissa, o que é, né? E o link do podcast do... É isso aí. Do Felipe e o link, também. Exato. Que aí o link lá do Fê tá mais voltado aí pro casal, né? Então assim, você que é casado, você, né, marido ou esposa, se você se sente aí meio complicado, vá descomplicar. Isso aí. É bênção na vida do casal. Bênção demais. Bênção demais. Então assim, também na nossa igreja, graças a Deus, né, a igreja que nós frequentamos, ela tem um suporte muito legal para atender pessoas, né? O intuito e a missão também é servir pessoas, amar pessoas. Então assim, sinta-se à vontade e acolhido também, caso precise. Se tiver mais dúvidas, chama no WhatsApp e a gente conversa. Isso aí. E vai ser bênção demais. Isso aí. Fê,
Eu queria encerrar a primeira etapa aqui, primeira parte nossa, tá? Eu sei que você falou um pouquinho da sua vida, um pouquinho ali do que Deus tem feito, fez aí na sua parte profissional e tem feito. Lógico que nós vamos ter outros episódios com você, então já se sinta convocado. Já deixa o gostinho do tem mais, né? Quero tem mais. Para que a gente aborde outros assuntos específicos, outros temas direcionados, né? Tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, enfim, né? Ministerial. E é isso, cara. Queria agradecer a você novamente aí pelo primeiro bate-papo, pela primeira etapa. Eu que agradeço mesmo, foi uma honra ter participado aqui. Como disse, eu não esperava assim, ser convidado. Mas tem bastante coisa, tem bastante frentes aí que a gente pode bater um papo aí para abençoar outras vidas. Mas eu agradeço mesmo, de coração. Show de bola. Amém. É isso aí. Obrigado. Fer, quer falar alguma coisa? Então, só agradecer, né? Cada bate-papo que a gente tem aqui é enriquecedor para a gente também. Eu espero que, né, essa mesma riqueza que a gente vem acrescentando aqui, né, sirva para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, que precisem de um direcionamento ou que já, né, sigam, né, no caminho de Deus e sirva para fortalecer, né, ainda mais essa relação. Então é exatamente isso. Primeiro é ser grato a Deus, né, por nos proporcionar esses momentos, por proporcionar que cada irmão que nós trazemos aqui compartilhe um pouco, né, dessa vida, dessa experiência, dessa entrada na vida cristã. Então é interessante a gente conhecer, né, a diferença de um com o outro. Berço cristão, berço não cristão, caminhos que se desviaram e retornaram, o chamado de Deus na vida de cada um. E as experiências daqui, elas transbordam, né, para os ouvintes. Então, em cada um dos convidados que nós trazemos, as pessoas vão se identificando, né? Essa situação é parecida com a situação que eu estou vivendo. Então é isso que a gente quer levar, né? Amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo e experiências que nos conduzam ao caminho. Amém? Então agradecer ao Felipe de coração por compartilhar com a gente, né, toda essa bagagem, um pouquinho dela, né, a princípio, mas principalmente trazer essa questão do amor, né? O amor. Isso aí. Top. Léo, considerações? Isso aí, gente. Obrigado, Felipe. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Ficamos felizes de estar com você, te conhecer melhor, né? Gente, obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós nesse canal, por todos os comentários, por todas as curtidas, toques que vocês dão no nosso contato particular. Gente, é muito bom ter esse momento aqui com vocês. Nós ficamos muito felizes, né? E agradecidos a Deus, agradecidos a todos vocês que têm nos ajudado. E assim, mais uma vez, Felipe, obrigado de coração também por estar com a gente aqui, tá bom? É isso aí. Foi, obrigado. Deus abençoe. Isso aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Pessoal, continue sendo cristão profissa em tudo que você faz, em tudo que você participa. Não se esquece de se inscrever, de dar um like, de compartilhar, de comentar aí, dar feedback. E que Deus continue te abençoando grandemente. Um abraço. Até mais. Amém. Tchau.